vamos ter, que eu gostaria muito de que a gente possa ter. Antes de começar com tudo que eu vou falar com vocês, eu gostaria de olhar um pouco para o título, porque, bom, eu pensei, de fato, eu estava vendo mais coisas, mais detalhes aí com o português no título, mas eu estava concentrado principalmente nessa ideia de vivendo intercâmbio, porque eu queria também falar para vocês de a experiência que eu estou fazendo aqui no doutorado, que intercâmbio também. Eu não sou brasileiro, sou colombiano. Então, essa experiência aqui tem sido também um intercâmbio cultural, uma imersão numa cultura, e tem outro intercâmbio que eu fiz também com meus próprios fundos, não sei se fala assim. Então, eu vinha pensando, vivendo um intercâmbio, que seria aquele intercâmbio que vamos falar principalmente, que foi na Alemanha, mas pensei, mas é que esse intercâmbio foi um resultado de um processo muito longo de procura de um intercâmbio em países fora de Latinoamérica, né? Então, pensei vivenciando em intercâmbio, mas isso não é muito correto em português. Pensei, de fato, eu tinha colocado aí vivendo, mas vocês não têm esse verbo, em espanhol seria vivendo, depois mudei, corrigindo em português. Vivendo uns intercâmbios, também plural. Mas é sobretudo isso, para dar a ideia de que aí vem o plural, mas um plural que você vai focar nesse singular, dessa experiência que eu tive na Alemanha, né? Então, a ideia é, eu não estou muito certo se esta apresentação vai fazer muito sentido, a apresentação só para vocês, mas acho que uma conversa posterior acho que vai dar mais sentido, porque não poderia, porque, acho que essas experiências às vezes podem ser muito pessoais, muito focadas em interesses muito específicos da pesquisa própria, e também elementos muito focados em aspectos pessoais de desenvolvimento pessoal e profissional também. Mas acho que a conversa vai enriquecer esses sentidos que eu vou apresentar para vocês. E essa conversa pode ser tanto como normalmente é ao final, ou se vocês querem falar alguma coisa em meio da minha apresentação, sintam-se à vontade de levantar a mão e conversar. Então vamos lá. Eu quero agradecer primeiro ao Brasil, que são vocês e que é todo o que é, porque eu estou aqui de conta do Brasil realmente, além de muito trabalho, mas essa experiência é financiada pelo Brasil, por vocês, pelas pessoas da rua, né? Que é algo que de certo jeito gerou também muita carga, porque eu também fui para a Alemanha de conta do Brasil. Então eu tinha muita ideia nossa. É uma responsabilidade bastante grande estar num intercâmbio financiado não por meu país, país estrangeiro. Então, isso queria agradecer muito ao Brasil em geral, à Unesp, obviamente, por todo o acompanhamento nesse processo de doutorado e de sanduíche, a Capa Sprint, que fez possível esse intercâmbio específico, e a Freie Universität em Alemanha, né? Eu quero começar primeiro por que realizar um intercâmbio e falar um pouco do início do percorrido, o começo do percorrido. Esse pontinho aí pertinho desse pontinho fica a minha cidade, porque a cidade vai ser um pouco mais pequena em proporção do que o país, né? Porque não é uma cidade muito grande. Bogotá pode ser uma cidade maior, bastante maior. Medellín não é tão grande assim. Então, eu venho de lá, de Medellín, pontinho aí, uma cidade do interior, rodeada de montanhas muito altas. E aí começou o percorrido. Eu terminei minha graduação na Universidade de Antioquia e eu comecei a trabalhar na universidade ali mesmo. E, essa experiência me levou, depois do mestrado, a pensar, a projetar a ideia do doutorado. Então, eu acho que para esses intercâmbios tem os motivos que são óbvios, que acho que quem quer fazer um intercâmbio pode ter, pelo menos acho que quase sempre na cabeça, e alguns que são muito pessoais meus, né? Que eu também quero falar com vocês para começar a
construir esses sentidos junto. Um dos óbvios é a aprendizagem, né? A aprendizagem e o desenvolvimento da pesquisa. Então, eu queria, depois do mestrado, pesquisar um pouco sobre essa relação entre role-playing games, RPG, ou jogos de representação, que eu vou falar um pouco assim, para vocês terem uma ideia do que isso é, e a educação matemática. Porque eu vinha com algumas experiências depois da graduação, como professor de matemática, utilizando esses jogos para o ensino, para os trabalhos que a gente estava fazendo, para avaliação de alunos com capacidades excepcionais, enfim, uma série de trabalhos que eu não consegui explorar em meu mestrado. E eu falei, nossa, seria muito legal poder fazer isso no doutorado. Um RPG, porque eu vou mencionar a palavra continuamente, porque é minha pesquisa e foi o que eu fui fazer lá na Alemanha também, é um jogo de representação de personagens. Em termos muito gerais, é um grupo de pessoas ou uma pessoa só num computador entra a jogar uma experiência bem fantástica, imaginária, onde se recria um mundo fantástico, com muitas regras, ou poucas regras também às vezes, e uma pessoa ou uma inteligência artificial dirige essa experiência de jogo, que é o master. Para ter uma ideia assim bem geral, Dungeons & Dragons é um exemplo que está virando bastante famoso pelas séries. De fato, tem um filme recente sobre esse jogo. Então, para vocês terem uma ideia do que é o RPG. Então, esse foi, acho que, um dos primeiros motivos óbvios para procurar um intercâmbio, a aprendizagem e a pesquisa. O currículo também, essa imagem aí pretende ser eu, só para esclarecer que antes de começar os intercâmbios eu tinha cabelo. Então a procura foi, como vocês vão ver, um pouco estressante, bastante. Então, mas é isso também, um dos motivos óbvios é ter um currículo mais sólido, porque infelizmente, ou talvez felizmente, muitas universidades pedem para alguns componentes desse currículo que demandam publicações, línguas, experiências no exterior, e isso pode ajudar, por exemplo, para um propósito que eu sempre tenho de participar no concurso da universidade, porque eu sempre trabalhei como professor substituto. E, bom, meu projeto é chegar na Colômbia, na universidade, e poder participar de um concurso. Então, eu sempre achei que a possibilidade de ter outras línguas, de fazer um intercâmbio, poderia ajudar nesse processo. Então, acho que isso também é um dos critérios óbvios para realizar um intercâmbio, é ter um melhor currículo que tenha umas boas possibilidades para participar em concursos. Tem outro aspecto importante, acho que é bem óbvio também. Agora vai a explicação das flechas, e é a criação de redes, redes de trabalho, né? E também redes de amizade, de contato com outras pessoas no mundo. Mas essa rede de trabalho não só significa ir ao lugar, mas também procurar de algum jeito pensar na possibilidade das pessoas vierem, que é algo que a gente falou aqui em uma reunião, que eu estava falando também com a Jamie, bom, porque tão poucas pessoas vão à Colômbia, por exemplo, e porque tantas pessoas da Colômbia vêm ao Brasil. Então, é importante também estabelecer essas redes para, não sei se é a palavra apropriada, empurrar um pouco essa possibilidade de vocês visitarem Colômbia, e também pessoas da Alemanha, de outros lugares, vierem ao Brasil também, né? E facilitar a possibilidade de vocês irem também à mesma universidade onde eu fui, ou à universidade onde eu trabalhei nesse processo. Então, esse é outro critério. E tem outros motivos pessoais que para mim foram muito importantes. Aí tem um sentido mais pessoal, e eu quis também trazer eles porque foram realmente muito significativos. Um é a viagem, a possibilidade de sair de casa, né? E ser um viajante também.
Então, essa é uma possibilidade importante, porque, bom, a viagem permite sempre uma pergunta sobre si e sobre nós, em um contexto que não é o seu, né? E também essa possibilidade de ir fora de casa, uma pergunta também sobre si contínua. Quem sou, o que procuro, como é que eu procuro, como eu entro em contato com as pessoas, enfim. Mas tem uma reflexão de Nietzsche frente ao que significa ser viajante. E ele fala de 5 graus de viajante. Um primeiro grau é um viajante que simplesmente viaja, ou viaja ele, não sei, entra em contato com um médio e não aprende muito. E tem um grau maior, que o 5º grau do que ele fala, que é um viajante que aprende da viagem. Aprende algo e, além de aprender algo dessa viagem, volta para fazer algo com isso que aprendeu. Que, bom, guardando as proporções, é o que eu gostaria ter conseguido nessa experiência e estar conseguindo nessa experiência aqui, né? No Brasil. E parte dessa intenção é também fazer esse intercâmbio com vocês, de contar como foi a experiência, conversar com vocês, criar juntos esses sentidos. E tem as línguas, pessoal. O assunto da língua, vocês obviamente sabem que, bom, vocês me entendem, eu estou usando aí um português um pouco puxado, mas tem sido um processo difícil. O assunto de aprender português, eu estudei muito na graduação, parei muitos anos, e eu notei que, bom, eu gosto de estudar as línguas, mas tem sido bastante difícil aprender elas, realmente, tem custado muito. Mas sempre gostei de estudar elas, porque entendi as línguas como um retrato feito com uma lapiseira da cultura de onde essa língua se cria. Sim, e também a forma em que eu falo para vocês também me retrata para vocês, me mostra para vocês em como eu falo. E tem muitas coisas assim que eu pensei com as línguas que me chamaram muito a atenção sempre. Por exemplo, no português, nessa experiência que eu tenho tido com todos e todas vocês. Por exemplo, a palavra saudade é muito engraçado para nós, acho que para todos os colombianos. A gente não tem uma palavra para falar saudade. Vocês falam saudade nas músicas, saudade, colocam saudade muito fácil numa mensagem. A gente tem a palavra nostalgia. Vocês também têm nostalgia, mas parece ser que a saudade é outra coisa. A saudade se mata, a saudade se sente. E nós não falamos assim tão facilmente, algo que conote essa saudade. Ou a feira, vocês falam para o dia, acho que é uma coisa que ainda é um pouco difícil nas nossas cabeças, como que vocês nomeiam, como chamam os dias da semana. Então vocês falam de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E eu sempre me perguntei, bom, por que feira? E o que é uma feira? Então eu pensei nesse traço festivo que vocês têm, que não é um retrato perfeito, mas fala de uns traços, retomando um pouco essa metáfora do retrato feito com lapiseira, né? Mostra um pouco que vocês gostam de cumprimentar, vocês gostam de interagir com o outro, ir na feira, comprar coisas, mas cumprimentar, estarem nesse ambiente, né? Então, também um pouco de ambiente festivo, né? Então, todos os dias são uma festa para vocês, sábado e domingo, que acho que é onde mais vocês têm festa. Então, é algo interessante aí. Bom, com o inglês tem sido bastante difícil me encontrar com os phrasal verbs, que é uma coisa assim louca, porque um verbo pega uma preposição e vira outra coisa, outro significado. Então, está o verbo aí, coloca uma preposição, coloca outra, e são 10 verbos com um só. Isso não acontece com o espanhol. Acontece, sim, com o português. Por exemplo, jogar fora. Então, já não é jogar, mas jogar fora já significa outra coisa que é bem diferente de jogar. Acho que muitos de vocês talvez tenham notado isso. E isso no inglês é bem constante. Você, para aprender esses verbos, é muito difícil de memória. Você precisa estar imerso na cultura, usar eles, interagir com eles.
E não só estão os verbos, estão também as expressões, porque essas estão em espanhol bastante também, acho que todas as línguas têm. Mas isso fala de que o inglês não é próprio da Inglaterra ou da Norte-América. O inglês é uma língua que é falada em muitos lugares e é apropriada por muita gente, muitas culturas. Então isso faz com que as línguas se entendam como propriedade de muitas culturas. Bom, com o alemão eu não quero falar que aprendi muito alemão, não. Eu tentei estudar, eu estudei, era meu compromisso, mas estudei coisas assim como os sons das vocais, que é muito difícil para o espanhol, o som das vocais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e, bom, como cumprimentar, como falar. Eu não falo alemão, a gente pode falar inglês. Então, isso foi o único que aprendi e as pessoas aceitavam, entende? Só com falar essa frase, então as pessoas aceitavam. E coisas interessantes, como o Vita se utiliza muito para falar muita coisa. Por favor, esqueci os significados de Vita, entendeu? Olá, bom, fale. Então, é uma palavra que dá muita abertura. Então, coisas como essas dão um sentido assim, bem interessante à língua. E no espanhol é muito engraçado, porque as pessoas me perguntam, você como é que se chama? Edwin ou Edwin? Eu brinco muito com as pessoas, sabem dessa experiência, e eu assim é como eu me chamo. E aqui vocês estão diferenciando assim, né? Se é aberta, se é fechada, e é para nós muito difícil. Então, também como a língua faz algo com o corpo, né? Vocês escutam esses sons. Para nós é um exercício assim, muito longo para conseguir diferenciar avô masculino de avô feminino, uma coisa assim, que é bem difícil. Mas também ver que como nós temos um verbo para chuva parou, mas vocês não têm. Bom, tem, mas parece ser que um verbo bem poético, assim, estivar, acho que é estivar, estiar. Mas não é usado, as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem esse verbo, não é muito comum porque é muito poético. Enfim, acho que esse é um dos aspectos pessoais mais relevantes, por isso eu falei tanto aí, me concentrei tanto nesse assunto da língua, porque foi muito significativo. De fato, vou falar mais um pouquinho depois sobre isso. Mas quais foram os desafios para obter esses intercâmbios dos que eu vou falar, desse daqui e da Alemanha? Eu identifiquei desde 2016 sempre 3 desafios importantes. A segunda língua. Eu tinha estudado português, mas o português, infelizmente, nunca foi suficiente para submeter a bolsas e a editais. As publicações, que também, infelizmente, uma demanda bastante forte quando você abre uma janela, quantas publicações você tem, quais são as mais importantes, como isso pontua na seleção. E a idade pessoal. Esse foi um limitante bastante forte, porque aqui, bom, com boné talvez vocês não notam, mas eu tenho já 11 bissietos, né? Então é bastante anos, e eu comecei bastante tarde, então eles pediam pessoas de 30 anos, máximo 35, às vezes colocavam uma idade limite, então já de entrada não entra na janela, porque eu comecei bastante tarde. Então esses eram 3. Tinha 2 desses que eu podia fazer algo, né? As publicações e a língua, e eu comecei a trabalhar nisso. Mas como é que eu notei esses limitantes? Em 2016 e 2017, eu submeti proposta para a Organização de Estados Americanos, a OEA, para o Brasil. A Unesp não tinha aberto janela, não aparecia aí nessa convocatória, mas em programas de educação matemática, eu submeti... Henrique, tranquilo. Pode, por favor. Fala de novo. Isso, porque é anual. Então, eu tentei primeiro em 2016, em uma universidade, aí eu aprendi coisas, e
pensei uma nova proposta para 2017, mas também fui rejeitado. Quais foram os motivos para ser rejeitado? Porque é muito concorrido. Então, os programas vão preferir, dependendo desses 3 critérios dos que eu falei antes. Bom, às vezes olhava, acho que não, acho que foi a UEA, não, é a Fulbright. Aqui olha muito a idade, então já descarta pessoas que são mais velhas e pegam pessoas que são mais jovens, por exemplo, ou as publicações são bastante determinantes. Então, já em 2018 a 2019, eu fiz outras tentativas. Eu tentei em Confuturo para a Universidade de Chile, também foi rejeitado. Confuturo é um tipo de CAPES público-privado da Colômbia, mas é um pouco difícil obter essa bolsa e, além disso, é uma bolsa a préstimo. Eu vou falar um pouquinho mais disso porque eu consegui ela em 2020, mas eu já rejeitei ela por esse motivo. Então, eu fiquei um pouco esgotado já com essas 3 rejeições. Eu falei, não, vou parar, não vou submeter mais, eu vou resolver o negócio da língua pelo pronto. Então, eu peguei minhas poupanças, vendi minha moto e eu me fui para Nova Zelândia, que eu acho que foi o primeiro intercâmbio, a primeira imersão cultural forte, significativa, porque precisava resolver o da língua. Eu vinha estudando inglês muito, pessoal. Eu ia fazendo cursos, lendo. Eu tinha aprendido coisas, mas eu sentia que ainda não tinha o suficiente para obter um bom resultado num teste. E, de fato, não obtinha, que é o que os testes são o que eles pedem para submeter. Então, fui lá 8 meses aprendendo a língua, imerso na cultura. Parei de falar espanhol, só com a família. falei espanhol e os colombianos, que estamos em todas partes, que tinha muitos lá também. Eu falava para ele, não, vamos falar em inglês, o melhor que a gente possa, vamos falar em inglês. Então, foi uma imersão bem interessante, mas mesmo aí eu submeti a 2 universidades na Nova Zelândia, a Waikato e a Victoria University, pensando, bom, eu submeto, apresento o teste, eu acho que vou ter a punhagem suficiente para submeter. E submeti também a la UA em Austrália, mas, bom, também fui rejeitado. Aí foi especialmente pelas publicações, porque são muito demandantes no número de publicações. Na UA, de fato, eu consegui falar com o meu futuro orientador. Eu preparei uma apresentação assim bem chamativa para ele, mas ele falou, cara, eu oriento você, mas você não vai conseguir porque tem muito poucas publicações. É muito difícil ser aceitado para doutorado com poucas publicações. Então, foi mais uma rejeição, mas uma experiência bem rica de intercâmbio. Desculpa. E a Fulbright, em 2020, eu submeti, já tendo o teste, um bom resultado, pelo menos um resultado que dava para submeter. Então, eu submeti e, bom, não foi possível. Fui rejeitado também. E aí, submeti bem pertinho dessa janela para Confuturo, de novo, que é a público-privada da Colômbia. Aí eu fiquei. Aí fui aprovado para ir à Universidade de Cambridge, mas é isso. O problema com essa bolsa era que é a préstimo. E lá o assunto é caro. Então, o que eu ia gastar, eu tinha que voltar à Colômbia a repor todo esse dinheiro. E era bastante dinheiro que tinha que repor. Eles perdoavam uma porcentagem bastante significativa, mas mesmo assim a porcentagem que eu ficava devendo era muito alta. Então, tive a sorte de escutar sobre a convocatória que tinha CAPES aqui na Unesp 5 dias antes. Mas, então, o que acontece? Que por isso eu estou falando tanto disso para vocês, pessoal. Eu tinha o projeto, porque eu tinha submetido a tudo isso ali, né? Meu projeto estava elaborado, só precisava traduzir ele, organizar ele, colocar em uma melhor condição para a janela específica. Eu tive a entrevista com o professor Maltempi, falando um português que eu não sei como soava, tentando falar, apresentar
mas falando também de algo que também com as ideias que eu já tinha do que significa uma entrevista num tipo de edital como esse. E eu pensei, bom, um intercâmbio assim, um país fora da Latinoamérica pode ficar para um sanduíche, para um intercâmbio de sanduíche. Assim foi como começou o processo, também bastante difícil, com o Capa Sprint, porque eu comecei em 2021, tentei com 3 janelas e só na terceira consegui. Foi muito difícil por vários motivos. Um, que eu acho que o mais importante é, eu sou estrangeiro. Então, o estrangeiro vem com visto temporário. Então, o visto temporário não aparecia na janela. Se a janela falava de um visto permanente, o estrangeiro não vai ter um visto permanente, apareceu outro nome, outra coisa que indica que tem residência, mas não é permanente. Permanente precisaria um matrimônio, ter filho, alguma coisa assim. E então foi muito difícil, essas 2 primeiras janelas, fazendo os documentos, fazendo propostas. Muito difíceis os contatos, porque você escreve, às vezes não contestam, às vezes contestam falando, não posso receber você. Às vezes é um negócio também de só vontades também, às vezes, para conseguir esse intercâmbio. Então foi muito difícil, finalmente em março do ano passado, eu consegui essa bolsa com Capa Sprint para a Universidade Livre de Berlim. Então, por que eu falei tanto assim para vocês? Porque eu acho que muitas pessoas acham que têm na cabeça essa possibilidade de fazer intercâmbio. Eu escutava muitos intercambistas falar, é um processo difícil, precisa planejar, precisa arrumar coisas, E sempre que falava e escutava, eles falavam de um tempo, de 1 a 2 anos, especialmente pela língua. Ou seja, você quer resolver a língua, você não vai resolver a língua em 6 meses, falavam eles. E é verdade, você precisa estudar mais a língua mais tempo, estar imerso mais tempo e preparar. Então, eu falei tudo isso porque é muito importante o planejamento, se vocês querem projetar isso. E especialmente não se bloquear, como aconteceu comigo muitas vezes, pelas rejeições. Elas acontecem, não ficar completamente frustrado, tomar um ar e continuar tentando. Ou projetar para outro momento de sua vida, vamos falar, pós-doutorado, trabalhando na universidade, então eu vou fazer. Projetar e planejar e se focar nisso. E esse tempo, especialmente porque você vai precisar um teste que fale você tem tal puntage, você tem suficiente para estar nesses espaços. Então, assim, eu consegui a bolsa para a Freie Universität Berlin e eu fui lá entre julho e dezembro. Só que foi um negócio difícil, assim, porque o calendário lá é bem diferente. Então, eu cheguei nas férias deles. E eu tive 2 meses que eles estavam em férias. Mas eu não podia adiar, porque se eu adiava, então meu visto aqui não me permitia submeter na janela. Então, porque eu tinha que voltar para atualizar o visto. Então, isso significou uma experiência um pouco sozinha aí nesses 2 meses iniciais, de pouco intercâmbio, mas de muito trabalho também. Porque, bom, primeiro foi muito difícil encontrar um lugar para estar em Berlim. É bastante demandante. Algo está acontecendo lá que acho que também está acontecendo em algumas outras cidades. Está muito altos os preços e não tem espaços para estar. Então, foi bastante difícil. Eu comecei a organizar proposta para interagir com a professora, quais seriam as possibilidades para pesquisar. Então, esse intercâmbio foi com a professora a doutora Eva Jablonka, que ela tem aprofundado bastante na educação matemática. Eu não trouxe a foto porque eles são algo assim bem receiosos com as fotos. Eu falei, eu quero uma foto com você. E ela falou, sim, mas não coloca nenhuma parte, é para você. E é interessante, de fato é assim, porque um dia eu estava calibrando esse negócio aqui, que eu acho que o celular mais chato que eu tenho comprado na minha vida, descalibra sempre. Eu estava calibrando assim na rua, o GPS, calibrando isso, porque ele pede para
apontar para os prédios. E eu calibrei, legal, e começo a escutar um cara atrás de mim, utilizando as sílabas mais sonoras do alemão, então para vocês terem uma ideia. E eu, nossa, o que aconteceu aqui? E o cara apaga esse vídeo, falou ele para mim. Eu não fiz vídeo, eu estava calibrando meu celular, porque ele descalibra. Então foi muito legal, porque finalmente a gente terminou falando em espanhol das duas culturas que eu estava fazendo, então, na rua. Então o cara passou de estar muito bravo a perguntar muita coisa sobre a Colômbia, que estava fazendo aí, então foi bem interessante. Então por isso a foto da professora não está aí, mas é ela. Ela faz parte do Departamento de Ciências Educativas e Psicologia. Alguns dos interesses sobre os que eu coloquei o olho na professora é porque ela trabalha com a pesquisa comparativa internacional. Essa pesquisa olha por as práticas em culturas diferentes para informar as próprias práticas em educação matemática. Então, não é comparar em termos de que é bom e que é mal, mas de entender como é que outras práticas são feitas para aprender das práticas próprias. Então, minha proposta para a Capa Sprint foi principalmente nessa direção. Só que mencionei os outros 3 aspectos seguintes, mas a professora e eu combinamos que não era possível por essa linha. Ela está desenvolvendo uma pesquisa com professores da Chile, de Turquia, de muitos lugares, mas vinha bem desenvolvida, então entrar aí seria um pouco mais difícil. Então falamos de fazer uma pesquisa um pouco mais teórica, relacionando os conceitos sobre os que ela vinha trabalhando na educação matemática, que é modelagem matemática principalmente, o conceito de matematização, entendendo matematização como a descrição de algo partindo de atributos matemáticos que antes não tinha, só para vocês terem uma ideia aí da noção, mas é mais complexo do que isso, obviamente. A recontextualização do conhecimento matemático, por exemplo, quando pensamos um problema matemático, como é que nós fazemos essa recontextualização da vida real no discurso vertical da matemática e como esse processo se dá, se é direto ou não. Então a gente articulou minha pesquisa desde um ponto de vista teórico com esses 3 conceitos. Partindo disso, então surgiu eu ia falar um pouco mais também aí da experiência, mas vamos a pergunta, e aí já para começar com essas experiências acadêmicas, foi como múltiplos trabalhos que utilizam RPG para integrar matemática permitem processos de matematização, incluindo modelagem, resolução de problemas, no contexto do jogo. Então essa foi a pergunta com que começamos o processo. Então a ideia era estudar 13 trabalhos que tinham feito estudados na minha revisão de literatura, e partindo deles fazer essas reflexões desse contexto teórico que eu falei antes. Então isso me permitiu apresentar no 7th European Conference on Games-Based Learning em Holanda, apresentar em modalidade de pôster essa ideia de pesquisa. Então foi bem interessante estar lá, porque aí eu entendia, nossa, tem mais pessoas trabalhando em jogo e não só em matemática. Em muitas áreas de saúde mental, de saúde médica e em matemáticas. Muitas pessoas apresentando jogos, muitas pessoas trabalhando em RPG e educação matemática. Então foi uma interação bem interessante, e também a possibilidade de apresentar um projeto que vinha se construindo nesse intercâmbio. Então esse foi lá nesse pontinho aí na Holanda, e bem pertinho da Alemanha, em Echede, em outubro. Então, em termos assim bem gerais, para não aburrir mais vocês, a ideia era encontrar patrões e irregularidades nesses trabalhos que mostrassem como esse processo de recontextualização, de matematização, estava sendo colocado nos RPGs
partindo dessas pesquisas analisadas e partindo de esses conceitos dos que eu falei antes, incluindo a educação matemática realista, desde a perspectiva de Freudenthal, a matematização, essa diferença entre o discurso vertical da matemática e o discurso horizontal da vida cotidiana e como isso se articulava na experiência de jogo. Então, em termos assim bem gerais, o que a gente conseguiu descobrir foi uma reflexão importante para virar num artigo, o que venimos trabalhando ainda, com o professor Marcos Maltempo e a professora Eva, e em 3 linhas que encontramos nesses trabalhos. Então, uma possível articulação, ou como os padrões e irregularidades se apresentam nesses jogos, nas mecânicas do jogo, na criação e evolução das personagens que são representadas no jogo, nos cenários. Os cenários traem objetos, traem condições do cenário que permitem essa articulação, e é muito, é mais ou menos direta essa articulação. Traz narrativas que permitem justificar essas articulações desde um contexto narrativo que permitem essa recontextualização do saber matemático. Também vimos que era possível encontrar esses processos de matematização nas formas que os jogadores e as jogadoras conseguiam selecionar os modelos, as estratégias, os procedimentos para resolver os problemas matemáticos. Esse foi outro aspecto importante que estamos profundizando aí nesse artigo, e como esses resultados são validados no processo do jogo. Então, como é que o professor fala que está bem ou está mal, ou como entre eles se fala, bom, o negócio está bem ou não está bem, e como isso tem a ver com as regras do jogo, para não fazer trampa com o jogo, né? Porque se não faz sentido ter uma resposta errada para um jogo que está pedindo uma resposta correta, e então como é que o jogo vai permitir esse desenvolvimento? Ou se é uma resposta errada, então o que significa isso em termos narrativos e em termos da mecânica do jogo? Bom, outra experiência acadêmica muito significativa para mim foi a possibilidade de visitar Osterskov After School, que é uma escola que se baseia, dos últimos níveis da escolaridade, que se baseia exclusivamente em jogos e principalmente em RPGs. Principalmente em RPGs ao vivo, ou seja, eles representam e personificam essas experiências, essas narrativas. Então foi muito importante ir lá em Obro, Dinamarca, bem no norte da Dinamarca, visitar essa escola e entender que, bom, é possível trabalhar com jogos, entendendo o currículo, todo ele, como um jogo e como um RPG, né? Então, bom, é uma escola que atende estudantes de várias partes de Dinamarca, particularmente, que é algo que eu também notei na minha experiência com esses jogos, eles abrem a possibilidade para estudantes que apresentam múltiplos diagnósticos ou que não são muito bem aceitados em contextos educativos tradicionais na Dinamarca. Então, procura muito essa escola para ter uma interação diferente partindo do jogo. Então, uma interação bem rica. Aqui vocês veem 4 dos estudantes representando suas personagens. Ele é um personagem em si mesmo, é uma coisa maravilhosa. Então aí tem, para vocês terem uma ideia, esse dia que eu fui, estavam desenvolvendo um jogo que se chamava Pandemia. Então os jogos são desenvolvidos cada semana. Então os grupos representavam países, intencionalmente países pobres e países ricos. Então, obviamente, os países pobres iam ter um impacto mais forte com a pandemia. Mas se os países ricos não faziam nada, então eles também iam estar afetados pela pandemia. Então, era uma interação muito rica. Tinha assembleias
bem interessante de ver. Era dinamarquês, eu não entendia nada, mas as expressões, a forma de representar os caracteres, batiam nas mesas, falavam aos políticos, falavam aos militares, era uma representação. Bom, eu perguntei depois, que foi o que falaram aí. Eu perguntei principalmente aos alunos, que explicavam muito bem o que se tinha falado, faziam um resumo, mas já a experiência de estar escutando uma língua da que você não entende nada, mas com essa representação foi muito gratificante. Então, as assembleias maravilhosas, eles baseiam o jogo nos tabuleiros, geralmente, nem sempre, mas tem uns tabuleiros onde eles pensam as estratégias de como é que vão vencer o vírus. Então, tem uma equipe, um grupo, uma turma, um grupo de cientistas. Então, eles pegam os dados e uns cartões e tem que pesquisar a vacina jogando dados. Então, jogam os dados, vai ser muito difícil, porque é uma probabilidade muito baixa. Mas, para eles jogar os dados, eles têm que procurar recursos. Precisam de recursos para poder jogar os dados. Mas procurar recursos é ir atrás dos países ricos pedindo dinheiro para poder pesquisar a vacina. E, bom, eu me perguntei, por que não fazer aí articulações com química? Eles falaram, sim, se faz, mas não sempre. Porque aí ficou, a pergunta, então como é que estão articulando a matemática nessas experiências de jogo? Infelizmente, essa semana, o professor de matemática estava atendendo exame nacional. Então, os alunos estavam focados nisso, ele estava focado nele, então não vi essa interação. Mas nas outras áreas as vi e tive uma entrevista com outro professor de matemáticas que estava em planejamento nessa semana. E ele me contou experiências de jogo dirigindo submarino, que eles tinham que entender muito bem entender muito bem a geolocalização. Isso foi uma experiência bem interessante para aprender funções trigonométricas. Ele falou para mim um tempão nessa entrevista. Porque, então, como é que eles trabalham? Então, os professores se dividem em dois grupos. Um grupo planeja e outro grupo desenvolve o jogo. Uma semana. A seguinte semana, então, eles trocam. E eu falei tanto com os professores que estavam em planejamento, com os professores que estavam em exercício, na execução do jogo. Então, é uma integração muito criativa do currículo, excelentes resultados no nível nacional dessa escola, ou seja, uma escola bem reconhecida pelos resultados em provas estaduais, onde perguntam coisas da escola tradicional, mas eles estudam de outro jeito. Então, bem interessante isso. E partindo dessa experiência, porque meu objetivo era visitar essa escola, mas estava na Dinamarca. E eu tinha em 2022 pegado uma disciplina na Aalborg University com o professor Björner. E eu contatei ele, uma disciplina em jogos sérios, eu contatei ele, eu gostaria de ir lá, visitar a universidade, conhecer seu trabalho, o grupo que vocês têm, que é um grupo de alta tecnologia para produzir mídias e jogos e filmes. Então, aí está o professor Björner, que a ideia, o professor Mounttemp, se sai uma nova janela de Capa Sprint em algum momento, ter a possibilidade de trazer ele, ou alunos dele também, para cá, para o Brasil, e falar um pouco da experiência que eles estão desenvolvendo lá com jogos sérios, que são jogos levados no contexto educativo e também focados não só em literatura e química, que é o foco dele. Quando eu perguntei por que não é matemática, ele falou, não, esse é outro conto, é bem difícil, uma articulação que é mais difícil, não tenho trabalhado aí ainda. Mas falou de alguns dos jogos que vem desenvolvendo no laboratório Smile, que é um laboratório financiado pela Samsung, umas telas assim nas paredes grandes, com uns programas para produzir jogos maravilhosos. O grupo de pesquisa Mega, que se foca na mídia, na produção fílmica e de jogos. E, teve a possibilidade de apresentar e conversar sobre a pesquisa também com o grupo deles. Então, foi um intercâmbio bem interessante. Nossa, acho que eu estou falando muito.
Eu quero falar assim rápido das experiências não acadêmicas. Para mim foi muito impactante, como acho que pode ser para todas nós, se encontrar com essa história tão forte da Europa, com as duas guerras mundiais. Eu visitei um campo de concentração lá em Munique, um dos maiores na Alemanha. Passei o dia lá, mas é muito forte, uma experiência muito forte. Eu trouxe para vocês essa escultura que representa um pouco essa dor, essa história dolorosa da guerra. E foi muito interessante encontrar um muro, porque tem um memorial do muro, onde você vê um muro aí representado, mas na rua, em muitos lugares da rua, você vê o muro passar assim, como você vê aí. Então, nossa, por aqui passou um muro. E perguntar às pessoas, bom, como foi essa experiência? Para mim foi muito impactante que a cidade que estava fechada por muros se chamava a Cidade Livre. E a outra, assumo que era a não livre. Mas a que estava fechada era a Cidade Livre. Ou seja, eram as que tinham a liberdade, né? Os alimentos chegavam por avião, tudo que isso significou com o Muro de Berlim. E esse contraste de uma história triste é bem forte, por exemplo, com a arte, né? Um encontro com a arte. Então, para mim, foi muito importante encontrar esse quadro. Isso não foi na Alemanha, isso foi na Dinamarca. Muito interessante, porque eu ia para uma sala e nossa, o Brock vai estar aqui nesse museu. E eu ia numa sala e passo eu pensando nisso, e olho o quadro, estava aí, nossa, o quadro está aí, o quadro que eu queria ver, do Brock. Que esse quadro que está aí foi bem interessante. E Dresden, que eu tive uma conexão especial com essa cidade, uma cidade que foi completamente destruída na guerra, mas foi completamente reconstruída. Então, uma cidade muito bonita, cheia de arte, e a arquitetura é bem maravilhosa. E, de fato, nessa cidade que eu me despedi da Alemanha, em dezembro, antes de voltar. Uma cidade que ficava a 4 horas de Berlim. Então, era muito fácil pegar um trem praticamente grátis, porque tem um ticket que é mensual. E fui lá para me despedir. Tive a oportunidade também de ir a um evento massivo, pessoal, um evento massivo de jogos. Quando eu falo massivo, é toda a Unesp, imagine, toda a Unesp cheia de estandartes vendendo jogos que estão sendo desenhados, ou jogos antigos. E aí tive a oportunidade de jogar um RPG, ganhei um RPG em alemão. Mas foi interessante, não, o jogo foi em inglês, então foi uma interação bem legal. A gente conseguiu matar a múmia, finalmente, e por ter matado a múmia, eles rifaram o jogo e eu ganhei. Eles ficaram muito chateados. Mas por quê? Se você não sabe alemão, traduz. Quero ter... eu quero ter, porque é um jogo, um kit com miniaturas, uma coisa bem interessante. E também teve a oportunidade de retomar algo que, bom, pelas demandas do doutorado, essas procuras, eu tinha perdido em algum momento, que era a possibilidade de desenhar. Então, os domingos, a gente se encontrava com um monte de pessoas de todo mundo, alguns domingos, porque eu não conseguia ir todos, e a gente se sentava a desenhar um ao outro, um minuto e 10 minutos para desenhar o outro. E foi muito interessante encontrar esse cara daqui, que é o Robert, que vinha de Nova Zelândia, esse primeiro intercâmbio que eu tive lá, e escutar esse inglês que não entendi nada, assim como falava como um português baiano falado rápido, entendeu? Assim que você não entendia nada, então eu falei, que fala de novo? Então é um inglês assim muito fechadinho, mas me lembrou desse contexto onde eu vivi tantas coisas dessa cultura que tem esse contato tão estreito com a natureza e que são também tão abertos para as pessoas que vêm de fora. Bom, alguns sentidos, acho que não vou falar deles, acho que vamos conversar um pouco e acho que esses sentidos que eu recriei já ficaram um pouco apresentados com vocês. Sim, vou falar só de um, pessoal, que é esse aqui,
foi muito, muito difícil. Acho que muito colombiano vai falar isso para vocês. A imagem que tem a Colômbia no exterior. Aqui no Brasil acontece muito também. Então, cumprimentam a gente e a cumprimentam assim. Ou falam onde que você tem a cocaína, onde que você tem a droga. Ou seja, é um assunto muito forte. Então, um trabalho muito difícil para falar, você sabe que 100 anos de solitude é da Colômbia, sabe que Shakira vem da Colômbia, você sabe que Colômbia é muito mais do que a droga. E essa história é muito dolorosa para você trazer essa história assim. Não é para trazer assim. Ou vamos conversar sobre o que significa. Que se Pablo Escobar é um herói. Não, não é um herói, é um assassino. E ele não fez nada pelo país. Só fez, não sei como falar, merda da política e das dinâmicas do país. Mas no mundo era conhecido como um herói. Pessoal, é muito impactante isso. Então, é devido às séries, a Netflix especialmente, que agora sacou mais uma série sobre narcos, e o problema é que ficam como heróis, não são. Então, essa experiência, esse sentido, queria encontrar com vocês, e o motivo para trazer essa camisa aqui e invertir o mapa assim, é que eu também fiquei muito impressionado, porque, pessoal, assim, uma pessoa nasce lá na Alemanha e só por nascer, aí já sabe 2 línguas, entendeu? Você vai nascer, já sabe 2, pelo menos 2, vai saber mais. Se estuda, se tem a possibilidade de acesso. Então, é bem interessante isso. E se nascem, por exemplo, em lugares como Suécia, já são 3, 4 línguas, dependendo do limite. Mas isso é muito impactante, porque são condições que abrem portas. A língua abre portas, né? Então, já eles vão ter mais vantagem para participar numa janela, por exemplo. Entende? Tenho 3 línguas, né? E as condições, eu fiquei muito impactado, porque tem um museu lá, que é o Pérgamo Museu, que é um museu da história romana e grega, um dos maiores, fechou por 10 anos, eu não sei por que fechou 10 anos, não sei o que vão fazer eles lá, mas fechou 10 anos em Berlim, vão remodelar, vão abrir salas, enfim. Mas é um museu grande, e eu fiquei pensando, nossa, todas essas culturas, toda essa arquitetura, porque não está lá em Pérgamo, em Turquia? E que Turquia é colônia. E então é a perspectiva do colonizador, né, que toma, mas não volta nada, entende? Então é muito importante para mim começar a ter uma perspectiva um pouco diferente, olhar desde outro ponto de vista, o mapa, mas não em termos geográficos só. Entender também que eles têm umas condições bem melhores, bastante bem melhores do que a gente tem, porque são colonizadores, né? E tomaram de nós muita coisa, muita coisa. Então também é muito importante ter essa perspectiva também, não do colonizado como coitadinho, mas entender que teve algo que aconteceu. Então toda parte de nossa cultura, de nossa riqueza está nos museus lá. E isso também significa que muito mais coisas estão lá que permitem eles ter essas condições. Então foi muito impactante isso, não em termos de raiva, mas em termos de entender que o que está acontecendo no mundo. Bom, isso eu queria... mas tem outros sentidos aí que elaborei, mas acho que já é muito tempo. Lucas, Ana, Henrique e Roger. Oi, Luiz, muito legal essa história. A gente já conversou um pouquinho antes de hoje, e hoje você trouxe muito mais detalhe. Eu acho que isso é bem bacana, isso é bem pessoal mesmo. E eu lembro que ano retrasado, você tentou também a UGM, e você não conseguiu porque a professora não te respondeu. E foi até a janela em que eu fui aprovado e eu pude fazer o intercâmbio. Eu acho que isso é
essa importância também, essa questão que você traz aí. Hoje eu consigo entender muito mais das nossas conversas caminhando assim também sobre isso, nessa época. Eu queria fazer uma pergunta com uma cara muito de comentário também, até porque tem muita gente aqui do mestrado que é novo, muita gente que é nova, e que eu acho que é importante saber esse tipo de detalhe. O que eu queria falar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi quando você fez contato com a professora Eva. Por quê? Agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu fiz intercâmbio no mestrado, isso é super difícil, tem poucas janelas que permitem intercâmbio no mestrado, e eu fiz pela AUGM, que é a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu. Então, quem está no mestrado e quer ter alguma experiência exterior, fica de olho na AUGM, que lá tem algumas janelas para pós-graduação. São janelas curtas, de 3 meses, que é pensando inclusive para o mestrado. E eu lembro que quando eu encontrei a professora, eu procurei na própria UGM, encontrei a professora no núcleo disciplinar, num dos núcleos disciplinares que me interessou, que foi o de literatura, estética e cultura. Então ela estava lá na lista dos integrantes, descobri o que ela estudava, mandei mensagem e deu esse match de intenções. Ela era da sociologia da cultura, eu pesquiso relacionado a isso. Acertamos e eu consegui a carta convite dela e deu tudo certo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse contato com a Eva, já bronca, para você poder ir lá, como é que você encontrou ela, o que você fez? Bom, Então vamos rodar mais uma? Não E a quero Ana? de cada vez? Não sei, que são 3 horas. Tá bom, então vamos devagar. obrigado. Lucas, como eu falei antes, é muito difícil. Contatei muitas pessoas, só que nesses processos, foi um processo longo, a Capa Sprint foi só esses últimos 3 anos. Eu contatei muitas pessoas, às vezes as pessoas não respondiam, outras vezes as pessoas simplesmente respondiam, não posso aceitar você. O que acontece com a professora Eva é que ela faz parte da rede de Capa Sprint que tem a relação com o professor César Leite e que meu orientador faz parte dessa rede também. Então, esse contato eu falei com a professora Ana Paula, nessa rede era um pouco mais complexo, então eu olhei para a rede de professor Leite, olhei muitos professores, e também não só olhar os professores, mas também olhar quais eu podia articular de um jeito a pesquisa, né? Então eu contatei ela, eu falei para ela, eu não contatei diretamente, eu falei para o professor César falou para o professor Oleg Oscusmos, que tinha contato com ela, para ela escrever. Mas então eu precisava escrever um rascunho do e-mail. Mas bom, seguramente o professor Oleg mudou ela, enviou uma mensagem e a professora respondeu que bom, acho que o contato foi possível, especialmente por essa relação com o Oleg Skosmos, né? Mas eu vejo que é muito possível esses contatos sempre quando tenha um apoio bem forte dos professores orientadores, né? Isso é fundamental. Eu tenho muito agradecimento pelos professores aqui que me apoiaram nesse processo de procura, que foi bastante demandante. Eu atrapalhei muito o trabalho deles, perguntando coisas, apontando as dificuldades que tinha, mas olha que também esses contatos, quando são possíveis de fazer com esse conhecimento do orientador, eles acham que é mais fácil eles responderem. Eu acho que o Jorge, que eu falei para ele esse dia que ele apresentou, eu falei, você tomou um caminho difícil, você foi direto, né? Que foi como você também fez, né? Você foi ir direto, mais difícil, mas também muito difícil para eles, porque, bom, quem é, seja, que vai vir ali fazer aqui? Será que vai fazer um bom trabalho, vai estar focado? Muito difícil, então eu acho que o melhor jeito é ter esse contato também, contar com o apoio. Eu acho muito importante o apoio dos professores. E acho que essas experiências são muito ricas para o programa. Então aí o programa tem que
continuar colocando toda a força nesses contatos e abrir todas as janelas possíveis para estabelecer esses contatos o mais que se puder. Né? Eu queria te parabenizar pelo trabalho. Eu conhecia a sua dissertação de mestrado, mas eu não conhecia o seu trabalho do doutorado e eu achei muito bacana que você continuou na linha do RPG, mas eu sou suspeita para falar porque eu jogo RPG desde que eu tenho uns 16 anos, então eu sempre adorei. E eu achei muito interessante você ter conhecido uma escola que trabalhava com isso. Eu tive uma experiência pequena com isso no ensino médio, com uma professora que conseguiu, com muito esforço, fazer uma coisa bem menor. Foi com todos os terceiros anos, se eu não me engano, e a gente fez um tribunal, então cada um desenvolveu uma parte, mas não era sistema de RPG, mas era uma espécie de atuação, então foi, acho que um nível menor. Mas a minha pergunta, são duas na verdade, mas elas são pequenas, eu ia perguntar se as escolas, a escola que você frequentou, eles usavam o sistema de RPG que existia ou eles criavam, daí nesse revezamento de semana a semana, eles criavam um sistema e o outro executava, como funcionava? E também a minha pesquisa fala sobre jogos, mas são jogos digitais e são na perspectiva da etnomatemática, então são as produções feitas pelas pessoas que jogam os próprios jogos. Mas eu queria saber se você olhou para jogos que o gênero de RPG existe, nos jogos digitais também. Então, Jogos de quê? Desculpa. Jogos digitais. Digitais. Se você olhou para jogos digitais de RPG também, ou só para o jogo de tabuleiro mesmo? Bom, sobre o sistema. A escola é relativamente nova. É de dois jogadores muito reconhecidos na Dinamarca, não lembro os nomes, são dinamarqueses. São muito famosos. Eles pensaram, nossa, tem muito potencial para ensinar com eles. Eles fundaram a escola. No primeiro ano, eles criaram os jogos. Então, tem um assunto com os sistemas. Os sistemas de jogo, eles estão aí para dar maior verossimilitude à experiência de jogo. Mas esses sistemas são demandantes. Não são sempre possíveis de colocar numa experiência de jogo quando você pensa no jogo educativo, porque então vai atrapalhar muitas coisas, especialmente muitos interesses pedagógicos, exceto que o interesse pedagógico olhe para esses sistemas para fazer essa articulação a partir daí, né? Que um dos artigos que eu encontrei faz. Se você está interessado através dessa articulação, posso passar o artigo. Então, eram sistemas criados por eles, mas eram sistemas para ser desenvolvidos em uma semana. Então, eles criaram os jogos no primeiro ano e eles foram reproduzindo ano após ano os jogos. De fato, os alunos que entram no 10º ano, eles vão jogar os mesmos jogos no último ano, entende? Só que é tão bom o jogo que eles já têm conhecimento. Então, é um sistema não tão complexo, pelo menos aquele da pandemia, é um sistema pelo menos não tão complexo como Dungeons & Dragons, que são manuais bem grossos e que o master tem que conhecer todo e os jogadores têm que conhecer alguns capítulos, enfim. Mas são sistemas que permitem uma interação rica com o jogo. Então, não dá tanta relevância à representação só, sino também a uns sistemas simples de desenvolvimento. Vamos falar como o 3D Tóquio, agora daqui do Brasil, 3DIT, que é um sistema brasileiro, que é um sistema mais fácil, manual mais curtinho, que permite jogar sem conhecer tanta coisa, né? Eu pesquisei todos na minha revisão de literatura, acho que isso pode ser um produto importante de minha pesquisa de doutorado.
eu fiz uma caracterização dos RPG em todas as suas modalidades na educação matemática, ou seja, o que significa RPG na educação matemática, porque não é possível falar de RPG em todos os contextos, porque comunidades diferentes vão entender RPG de um jeito diferente, então uma definição de RPG é muito difícil. Então sim, eu olhei para trabalhos, para jogos baseados em computador, para jogos online. De fato, alguns pesquisadores na educação matemática consideram os escape rooms como RPG. Então, falam deles como RPG. Então, também, mas eu coloquei ele numa categoria diferente, não de escape room, mas de livro-jogo, que tem esse caráter mais de livro-jogo RPG, que é um livro onde você vai lendo e o livro vai falando para onde que você deve ir, né? Então, sim, pesquisei na revisão de literatura. Acho que esse vai ser um capítulo bom para quem está interessado em saber o que tem um médio sobre RPG na educação matemática. Obrigada. Edwin, primeiro, parabéns, assim, sua apresentação é muito legal e é muito curioso ver que geralmente as apresentações que falam sobre experiência internacional, elas sempre trazem essa carga de trabalho que é de tentativas que muitas são frustrantes, né? Mas, enfim, acho que faz parte do processo. Eu queria te perguntar sobre essa coisa da side quest, né, as experiências extras, porque eu sei, pelo menos em jogo digital, que tem muito isso de RPG, né, sempre tem as side quests, como que missões extras, que você consegue concluir o jogo com o objetivo principal, sem passar por elas, mas você tem a opção de passar por elas. E às vezes você, num jogo digital pelo menos, você entra nelas um pouco sem querer, e de repente ela é até mais interessante do que a história principal e dependendo de como você assume aquilo, aquela missão secundária, ela pode ser assumida como a principal. E aí é curioso porque a sua própria experiência de trabalho, de doutorado, de doutoramento, é muito isso, né? Acho que todo mundo começa a aparecer um monte de side quest, assim. A gente imagina um objetivo e imagina como que vão ser os 2 anos do mestrado ou os 4 anos do doutorado e as coisas começam a acontecer quase sempre muito diferente de como a gente pensa, né? E ao mesmo tempo que é muito diferente, também é muito próximo porque a gente não deixa de vivenciar aquilo do doutorado, né? Da pesquisa, do mestrado. Quando você falou coisas externas, não acadêmicas, e me pareceu que você estava falando da sua tese ainda, porque você estava falando de estética, de imagem, né, de pensamento, de produção de desenho, de história, que é a história do país, a história envolvendo outros países, e pensar sobre isso, e o RPG é muito história, né? E também um jogo de RPG que é a história em si, que é o seu próprio objeto de trabalho, né? Então é isso, eu queria te perguntar sobre essas outras experiências e como você assume isso dentro do seu trabalho. Como eu falei para vocês, para mim foi muito difícil saber que eu estava lá de conta do Brasil, entende? Para mim, pode dizer que eu sou muito rígido assim, porque eu sempre pensei, nossa, é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso fazer um bom trabalho aqui para valer a pena ter vindo aqui. Então, isso que você fala, como essas experiências fora eu gerei muita resistência, sabe? Como, nossa, no domingo eu vou ir a desenhar. Mas também foi muito bom entender que faz parte da experiência, esse contato com a cultura é muito importante. Não só essas experiências que eu chamo de acadêmicas, mas isso mostra coisas também, como pesquisador, no encontro com a cultura, para se perguntar, seguro isso vai ser muito importante no meu exercício como professor na universidade,
contexto onde eu vou trabalhar, né? Entender essa diversidade da cultura. E coisas como essas aqui, porque essa imagem aí, essa era a porta do Tor, uma entrada antiga do Berlim. Então eles projetaram essa frase aí. Essa frase aí diz: o nunca mais é agora. Então é uma frase que é antissemita, direto. Ou seja, aqui não vamos colocar mais ódio pelo judeu. Não se repite, nunca. Porque o assunto com a guerra de Gaza estava virando um pouco delicado lá no Brasil. Então eu achei muito legal esse assunto. Só que o assunto também estava acontecendo muito pesado na Gaza, entende? Então, em Gaza, matando tantas pessoas como um eco dessa história triste que a Alemanha viveu, né? Então, um exército produzindo tanto dano de novo, agora, depois dessa experiência tão difícil que a humanidade, todas as experiências que a humanidade tem vivido, tem vivenciado até hoje, que se reproduz e que se reproduzia antes de Gaza com a Ucrânia, né? Então você via na rua pessoas da Ucrânia, no Berlim, bastante pessoas da Ucrânia. Então um contraste bastante interessante isso, porque tem as duas perspectivas. Essa é uma marcha em Dinamarca em contra do que estava acontecendo em Gaza. E é claro que o povo de Israel, grande parte do povo de Israel está em contra disso, do que está acontecendo em Gaza. Isso se veria também ali. Mas era necessário também se manifestar. E pode ser uma percepção minha, de conta desse contexto histórico tão difícil, via alguma resistência em Berlim para falar do que estava acontecendo em Gaza, por o medo a ser interpretado como um antissemitismo, entendeu? Então, um assunto mais fascista, mas era necessário se manifestar, né? Então, os alunos na universidade se sentaram com máscaras de Covid pretas em silêncio durante uma hora e se sentaram em forma de manifestação em contra do que estava acontecendo em Gaza. Mas então aparece esse limite assim tão tênue entre o antissemitismo pela história da Alemanha e se manifestar em contra de uma guerra que é absolutamente injusta, que parece um eco da história. Então coisas como essas são também importantes para entender que, não sei como vou articular diretamente ou de forma explícita com minha pesquisa, mas que foi muito, muito importante ter essa experiência e viver ela ali para ganhar perspectiva também, né? Então, concordo com... Não respondi? Acho que não respondi isso. Para mim, sim. E algo sobre o que você falou sobre a frustração, eu quero falar para vocês, pessoal, pode ser fácil ganhar um intercâmbio, pode ser, mas você escuta falar assim, a muitos intercambistas, geralmente eu falo, nossa, é um processo difícil, participar na janela, conseguir os testes. Então, acho que é muito importante, eu sei que eu vivi isso, essa frustração muito, deixa a gente muito quieta, assim, não quero tentar mais, já vou parar de tentar. Mas não é isso, porque é difícil. Então, é ver como essa frustração pode virar também a aprendizagem para tentar de novo projetar em outro momento, vai ser em outro momento, mas então vou projetar para ser nesse momento e trabalhar nisso, porque mencionou a frustração, eu queria fazer aí como você fala, uma forcinha para esse jeito. O Roger, eu estou inscrita depois, se mais alguém quiser se inscrever, é só falar. Nossa, que apresentação bacana, né? Porque ela vai tocando em vários pontos e elas não estão aleatórias hoje, né? Vão se articulando e dá a ver também uma trajetória que eu, pelo menos, não conhecia antes de você vir para o programa e não sabia também que são as licenças. Eu conheci você mais pela internet, né? A partir do seu ingresso, mas também acho que você não apresentar aí.
Né? Foram só as dificuldades e as frustrações. Em um momento que imagino que até você mesmo entendeu que você não conseguiria chegar aqui, né? Quando da bolsa, de tudo, a pandemia, foi super complicado, né? E é muito bacana você mostrar isso daí, que não é só êxito, pelo contrário, é tentativas, às vezes mais tentativas, o êxito vem em conjunto. Gosto da palavra que aparece na ecologia, talvez as tentativas, né? Aparece um efeito e aí, né? Nossa, muito legal. Mas eu vou tocar num ponto que você também trouxe na sua apresentação, achei muito bacana você ter divertido, né? Essas questões sul-norte, né? E a gente vai nessa direção, né? Quando a gente olha no panorama de pesquisa, né, a gente tem uma tendência de sempre olhar para o norte, né, ir para lá. E você, por exemplo, veio do sul-sul, você já fez uma escolha aí, inclusive não sabia que tinha escolhido vir para cá. Para além das questões financeiras, teria também a possibilidade de ir para Cambridge, pagando depois, mas foi uma escolha, né? E a gente tem muita tendência de ir para lá, e eu vejo, às vezes que eu fui para lá também, passei algum tempo, a gente tem uma estrutura que é mais ou menos parecida. Será que as pessoas não escolhem quem elas vão deixar de aprender? Elas sempre parecem que tem mais a ensinar. E quando falam dos estrangeiros para lá, muitas vezes vão para trabalhar no grupo de pesquisa para fortalecer uma pesquisa de lá. E é muito dinheiro que rola lá, fora o dinheiro, toda a história de colonização, a gente pensa que o dinheiro está muito concentrado na circulação da economia. E não há ainda um mecanismo claramente solidário, né, para o Sul. Pelo contrário, o dinheiro que é oferecido para as bolsas é para ser investido em pesquisa de lá. É quase um pesquisador barato que chega lá. E acontece isso. E a gente não vê os pesquisadores de lá vindo para cá e não ser as verbas daqui mesmo. Isso é um grande problema, né? Quando a gente pensa em Campos Christi, poxa, investimento no Brasil, eu cheguei lá para vir de Barcelona agora, faz 6 meses. E lá, o que um grupo de pesquisa tem, muitas vezes uma área inteira tem para dividir aqui. E eles não chegam no Brasil, eles não chegam ao sul, eles sempre estão de Europa, Estados Unidos. Enfim, como você sentiu isso nesses diferentes lugares? Que vontade que havia de dizer para além, que legal você estar aqui, vamos investir também os nossos recursos e ir para lá e ajudar? Que eu acho aí um problema. Isso aconteceu, não sei, eu acho que a professora Eva Jablonka está fazendo um trabalho aí bem interessante, e o professor Keller, que é do mesmo grupo de pesquisa, uma pesquisa conjunta, que a Priscila foi com o professor Uva Keller, lá na Freie Universität também, e acho que vai ir, né? É bem possível. Foi ou vai? Foi, e acho que vai. Foi e quer voltar. Acho que aí o grupo faz um trabalho bem interessante, porque é pesquisar em outros contextos, como o negócio está sendo feito na educação matemática, como se está ensinando, para também aprender, mas não só isso, também levar como se faz na Alemanha e que esses contextos aprendam dessa realidade também da educação alemã. Mas eu acho que isso que você fala é como um método também de, por exemplo, a universidade investir para mandar professores, e é mais fácil para eles conseguir vir, por exemplo, com capa sprint. Eu achei lá na universidade o professor Johannes, que a gente, Priscila e eu conhecemos bastante lá, e ele tem uma perspectiva bastante, eu falaria, diferente. Porque ele encontra muito importante estar fora e que as pessoas venham de fora, mas especialmente estar fora. Então ele abre muito essa possibilidade, mas ele não é professor, que eles fazem uma diferença entre o professor e o catedrático, o professor substituto que dá a cátedra, né? que não pesquisa. Mas ele recebeu uma professora de Peru, por exemplo, e ele está procurando ir, mas com a Erasmus. Eu acho que a Erasmus é da França, que acho que é. Erasmus em toda a Europa. Isso, mas ele projetou a possibilidade de vir aqui. Sim. Com a Erasmus, só que, mas ela fechou para a Europa, mas ela estava aberta para outros lugares também.
antes. O segundo ele explicou, mas ela fechou o último ano. E ele olhou muito para essa possibilidade, seria maravilhoso, vocês me recebem? Eu falei, sim, é possível, eu falo com um grupo, eu mandei uma mensagem por aí, o professor Monteiro falou sim, uma interação aqui seria bem rica, porque ele trabalha também com jogos educativos, com alunos com descalculo. Mas é isso, eu acho que é pouco encontrar, não tive muita interação com acadêmicos, exceto o professor Bjorner e alguns professores em relação com ele, não falei muito sobre essa possibilidade de intercâmbio, mas o professor Bjorner, por exemplo, achou muito interesse, por exemplo, de vir com o Cap Sprint. Só que também vir significa também para a universidade apoiar, ter alguma contrapartida, mas não sei isso como seja, eu não falei muito disso, eu imagino que tem. Mas é isso acontece. Mas eu por que trouxe essa imagem aí? Porque, os latinos temos um calor especial, uma coisa que é diferente. E as culturas onde eu tenho estado imerso, elas percebem isso. Elas chamam, vocês se comportam diferente, abraçam mais, tocam mais, riem mais, falam do outro brincando, não sei como, riem do outro, mas em brincadeiras. Isso impacta muito as pessoas. Mas o que eu entendi lá também é que essas manifestações se dão também, esse calor se dá, mas se dá de um jeito diferente. Foi para mim muito interessante, por exemplo, estar uma noite chegando lá em Munique, 3 da manhã, e uma mulher muito jovem, tinha 18 anos, não sei quantos anos tinha. Ou seja, também entender a tranquilidade com que uma mulher pode estar na rua essa hora e falar para um estrangeiro que está perdido, não sabe para onde ir, que trem pegar. Ela me pegou, me montou no trem, foi comigo até a estação, aqui pode descer, falando, comentando, inclusive, nossa, alemão, jovem. E isso aconteceu muitas vezes. Ou seja, esse calor se manifesta de outra maneira, talvez para não ser mais fácil abrir, assim, que bom, e você de onde vem, e como é isso lá, e como acontecem as coisas. Esse calor para mim também aparece, mas se manifesta de outro jeito. Imagino muito em relação com a cultura. Pode ser também um tipo de romantização, não sei, mas eu percebi isso nas pessoas assim, na rua, com essa intenção de ajudar, de conhecer, perguntar o que aconteceu com esse cara que estava me insultando, que tinha tirado o filho, mas depois perguntar sobre a Colômbia, perguntar e estar interessado, também uma manifestação, mas acho que tem uns traços acadêmicos que acho que essa perspectiva do colonizador e do colonizado que vem trabalhar, isso é uma herência bastante, uma herência cultural bastante longa, que acho que gerou resistências em mim, né? Então, também como eu olhava para eles como países super desenvolvidos, entende? Então, como chegar aí, mudar essas ideias que são bem resistentes, né? E entender o valor da Latinoamérica em termos, por exemplo, de resistência, como se pesquisa, como são as aulas. Eu visitei duas aulas lá, e o professor Johannes, ele aprendeu de brasileiros a colocar música na sala de aula, e ele falava para mim, eu aprendi isso dos brasileiros, a colocar música na sala de aula para ser mais tranquilo. E ele falava isso porque ele mencionava muito a importância de interagir com outras culturas. O pai dele saiu da Alemanha e trabalhou ele eu não lembro o nome dele, mas ele é um educador e bastante conhecido em Porto Rico. E o trabalho dele fala sobre essa relação entre as culturas e a educação, a importância de abrir as perspectivas. Mas eu acho que isso acontece sim. Bom, sou eu, não sei se tem mais alguém para a gente
fechar aqui nessa rodada, né? Também queria dizer que foi muito inspirador te ouvir. Acho que é sempre bastante difícil para a gente, né? Como foi dito, seja pela língua, pelo desafio de descobrir as portas, embora a gente esteja num programa que tem uma rede, né, grande de possibilidades. E aí queria falar um pouco mais especificamente do tema, né, que você se dedica e olhar para essa questão dos jogos. Eu entrei aqui na Unesp com um projeto que era de cultura digital e etnomatemática, que foi se agregando com o projeto da Ana, né, que eu estou orientando. E o que quando eu escrevi esse projeto, era muito isso, como a escola acolhe pouco coisas que mobilizam os jovens em outros lugares. Isso em vários aspectos, né? E como a gente, mesmo quando inova na escola, como a gente demora a sair da caixa, né? E eu vivi algumas experiências fora, que eu acho que tem um pouco a ver, fora da universidade, mas dentro de uma escola, antes de entrar aqui, que era uma escola privada, então ela tinha um certo privilégio. E em São Paulo, essa escola ela fica próxima da FAAP, que é uma faculdade que tem um curso lá, por exemplo, de Relações Internacionais, e eles faziam essas simulações, que eram simulações como simulações da ONU, em que cada grupo representa uma delegação e tinha um tema, e essas simulações geravam um pouco esse ambiente do RPG, que você tinha então que assumir um personagem, né? Então tinha um lado do teatro, da linguagem, mas tinha toda essa preparação para simulações. Isso foi vindo para a educação por conta desse evento que era aberto, e a escola começou a produzir essas simulações primeiro no grupo de história. E era todo esse envolvimento, os alunos passavam meses preparando os dias desse evento. E chegou um momento que eles quiseram reivindicar que essas simulações também tivessem temáticas do campo das ciências e das exatas, porque tinha muito uma cara de uma simulação que discutia temas históricos, né? E eles começaram a trazer, então, desde a bomba atômica, em que você tinha um debate que não era só em torno de um contexto histórico, mas também científico. E de uma mobilização muito grande, se você quiser conhecer, outras escolas fazem isso lá em São Paulo. E uma outra coisa também que me chama a atenção, tem um grupo que eu me aproximei até por conta do grupo de História da Educação Matemática, que se chama MITEX, que é um grupo de pesquisa do CNPq em mídias, tecnologias e história. Mas você pode mandar isso para mim? Posso. Eles estão na Federal do Tocantins. E aí eles fazem eventos anuais e eles têm trazido muita gente de fora, e aí você vê que essa relação da história com a tecnologia, mas para produzir desde roteiro de cinema, como o historiador é um profissional que está inserido nos Game of Thrones da vida, na roteirização de séries, na produção de jogos. E aí eu sinto que assim, a gente, como campo acadêmico que se especializa, parece que às vezes a gente vai inovando, mas vai inovando dentro de um certo formato, né? Se a gente pensar que o GPI, por exemplo, ele está muito ligado à cultura digital, mas ele não alcança, por exemplo, essa efervescência que é essa cultura para além de uma tecnologia ou de um recurso, né? Que aí para mim me chama a atenção esse lugar da cultura mesmo. Como isso vira a cultura do jogo, de quem joga, a linguagem. Então acho que a sua fala é muito inspiradora também para a gente pensar como a gente se reinventa como pesquisadores. E acho que as pessoas que você trouxe também são inspiradoras para a gente tem um assunto que essa resistência eu tenho, agora eu estou num processo de análise dos dados e tem sido bastante forte me encontrar com essa resistência, com uma experiência de jogo que eu desenvolvi, me encontrar com essa resistência também de mudar as práticas de ensino. Então isso é bem,
e a escola é bastante resistente com isso. Particularmente essa escola não, porque, bom, uma escola fundada por jogadores e os professores estão metidos na dinâmica, né? Mas essa resistência na escola é bem forte. E tem um assunto que RPG é um universo muito difícil de definir. Mas as experiências que você falou são um tipo de... que em inglês isso é diferença, porque em inglês role-playing games é uma coisa e role-playing é outra. Então, role-playing é mais o que você falou, que é representar, simular uma realidade, representar umas personagens, que isso se faz muito nos contextos da escola, especialmente na formação técnica, que representam casos, por exemplo. E tem um role-playing game, que já vem com um sistema de jogo, onde você, como representante desse personagem, você evolui no jogo, não você. Sua personagem, então, adquire poder, adquire coisas que fazem sua personagem saber mais nesse contexto, não necessariamente na vida real sua. Mas nesse contexto, se você sabe mais, então você vira uma personagem mais poderosa ainda. Mas isso precisa um sistema de jogo, às vezes muito complexo, às vezes muito simples. Então isso me levou a mim uma pergunta boa, que jogos de representação de personagens, em português não faz essa diferenciação, que se faz em inglês, role-playing e role-playing games. Em espanhol também se faz a diferenciação, porque tem jogo de rol ou jogo de roles. E jogo de roles é mais essa representação que, bom, terá uma comunidade que utiliza RPGs que considera isso de RPG, de role-playing game. Entende? Então, mas essa resistência nas escolas é bem significativa. Pessoal, continuamos. Pode falar. Tem o English e terminamos. Um dos desenhos, não sei se essas. Aqui tem outros que são diferentes, se pode pegar também, só que vou pensar naqueles aqui que estão abertos e decidir para vocês. Para vocês comer. Quem já comeu pode deixar os que não comeram.